Quero convidar você para fazermos uma leitura no livro de Gênesis, capítulo 41. Acredito que o André vai projetar para a gente. Versículo 50 de Gênesis 41. Diz assim a palavra de Deus: Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Nós vamos ler por enquanto só até aqui. Antes de continuarmos, nós vamos orar mais uma vez. Quero convidar você a fechar os seus olhos e orar conosco. Senhor Deus, queremos te louvar pela oportunidade que temos de cultuar o teu nome até aqui, pela parte do louvor, de podermos expressar a nossa gratidão, a nossa adoração ao Senhor, que é digno de todo louvor, de toda adoração. E agora, enquanto estudamos a tua palavra, Deus, que o teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, comunicar a tua verdade como só Ele sabe fazer, criando oportunidades para transformar as nossas vidas à imagem do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém. O tema da mensagem hoje à noite é prosperando na terra da aflição. A palavra aflição, o dicionário descreve da seguinte forma: condição de quem está aflito, angustiado, preocupado, sofrimento causado pelo desgosto, tristeza ocasionada por alguma dificuldade, excesso de preocupação, ansiedade, angústia. Essa é a definição que o termo aflição ele recebe. Portanto, a palavra aflição descreve o nosso estado de espírito diante de uma dificuldade, diante de um problema, diante de uma adversidade. É como o nosso espírito ele está, como ele fica. A aflição, ela pode ser de diversas maneiras, diversos tipos. Nós podemos ter aí dificuldades na área da saúde, podemos ter enfermidades, nós podemos ter desemprego, podemos ter aflições, circunstâncias adversas nos relacionamentos, separação, perdas, decepções, crises existenciais. Tudo isso pode potencializar a aflição, o estado de espírito do ser humano, inclusive do cristão, do crente também. Por isso, hoje à noite, a mensagem é uma mensagem de desafio, é uma mensagem de encorajamento. Eu quero que Deus me use hoje à noite para encorajar você, para te desafiar a prosperar na sua terra da sua aflição. Esse é o propósito da mensagem hoje à noite. É de te encorajar. Eu quero que Deus ofereça a você a oportunidade de ter uma perspectiva diferente da situação que você está vivenciando. Quero te encorajar a acompanhar a história de José e te desafiar a olhar para a vida dele e perceber as atitudes que fizeram com que ele se tornasse próspero na terra da sua aflição. Eu acho linda essa frase ali, que José
usou para nomear um dos seus filhos. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Antes de tudo, devemos lembrar que o Senhor Jesus Cristo já nos advertiu, lá no Evangelho de João, dizendo que todos nós vamos passar por aflições neste mundo. Mas também ele diz no mesmo versículo que é para a gente encarar essas circunstâncias adversas que podem nos trazer aflições com bom ânimo. E ele diz a razão por que devemos nos animar, porque ele venceu o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso nós temos um motivo, uma razão para ter uma atitude de otimismo diante das adversidades da vida. A história de José é uma história fascinante. E eu quero que você seja hoje desafiado a imitar o exemplo de José e seguir esse conselho de Jesus. E a história de José, ela nos desafia. Eu tenho já estado aí por algumas semanas aqui no colégio, contando a história de José para os alunos. E como é encantadora a história de José. Como o José, ele nos intriga. Que homem! Um homem que tinha tudo para dar errado, para ser um fracasso. E foi o homem mais poderoso do mundo da sua época. Se tornou o homem mais poderoso da sua época. José é filho de Jacó com Raquel. José é o penúltimo filho de José. De Jacó, né? Jacó amava Raquel, a esposa que ele olhou e o coração disparou, e por quem ele trabalhou 7 anos para poder se casar. E depois dos 7 anos ele foi enganado pelo seu sogro e teve que trabalhar mais 7 anos para casar-se com Raquel. Raquel era a esposa querida, amada de Jacó. E ela não podia ter filhos. E depois de muito tempo, de muito orar, de muita angústia diante de Deus, Deus concedeu a Raquel ter filho. E quando ela tem o seu filho, ela dá o nome de José. Esse é o nome do menino. José, ele era o filho preferido de Jacó. As razões são óbvias, porque ele era o filho da esposa amada. E por conta desse amor e por conta dessa predileção por José, isso foi fonte de ódio dos seus irmãos para com José. Ele foi odiado pelos seus irmãos. Ele tinha um dom especial de interpretar sonhos. Ele foi vendido por seus irmãos como escravo. Ele foi acusado injustamente lá no Egito e foi preso injustamente. Depois, ele foi exaltado como governante do Egito. Casou-se com Azenate, filha do sacerdote Potífera. Teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Governou o Egito por 80 anos e morreu com 110 anos de idade. Esse é o resumo da vida de José. Mas a sua história de vida é uma história de superação. O José, ele é um exemplo claro para todos nós de que as circunstâncias não determinam o caráter de ninguém. Elas podem influenciar, mas não são determinantes. Não formam o caráter de ninguém. A história de José contraria a tese sociológica de que o homem é produto do meio. José contradiz essa história. Porque se José fosse um produto do meio, ele era para ser um escravo, a um fracasso total na sua vida, em todos os aspectos.
Se o meio fosse determinante na formação do caráter de José, ele jamais teria se tornado no homem que foi. Uma família complicada, um ambiente familiar marcado pela competição, pela disputa, um pai super protetor, irmãos invejosos e odientos, trauma na adolescência por tentativa de assassinato, a rejeição por seus irmãos, vendido como escravo para o Egito, assédio sexual, difamação moral, prisão injusta. Tudo isso está no histórico de José. Muitas pessoas com esse histórico estão hoje no bar enchendo a cara. Muitas pessoas com um histórico semelhante a esse estão na sarjeta, estão nas clínicas de recuperação e a grande maioria está presa hoje numa penitenciária. E para justificar os seus fracassos, eles dizem que eles simplesmente foram vítimas das circunstâncias. Eles estão apoiando no seu histórico como um produto do meio. Então, o que é que faz de José tão especial? O que tem de especial na vida de José que fez dele um vencedor? E não terminasse como terminam a maioria das pessoas que passam por circunstâncias semelhantes? A resposta a essa pergunta é uma palavra. A palavra é atitude. Foi a atitude de José diante das circunstâncias que resultou naquilo que se tornou o José. Foi a atitude de José diante das circunstâncias que fez dele um vencedor. Ele não se dobrou diante das circunstâncias, diante das dificuldades. Ele não se entregou às circunstâncias, ele não usou as circunstâncias como desculpa para justificar uma vida medíocre, uma vida insignificante, uma vida fracassada. José, ele encarou as circunstâncias com uma atitude positiva. E eu quero explorar esse tema hoje à noite porque ele é muito importante. E quando se trata de sucesso ou fracasso na vida, atitude é tudo. É a sua atitude que vai determinar se você vai vencer ou você vai ser derrotado. E a palavra atitude, ela tem 3 elementos. A atitude é formada por um elemento cognitivo, por um elemento afetivo e pelo comportamento. O comportamento é o elemento que a gente visualiza, é o que a gente observa. Mas tem 2 elementos que estão ali por trás, determinando aquele comportamento. É o que você pensa sobre aquela situação, sobre aquela pessoa, sobre aquele objeto, e como você se sente em relação àquela pessoa, aquele objeto, aquela circunstância, que vai determinar como você reage. Portanto, tem um elemento cognitivo e um elemento afetivo. É como eu penso e como eu me sinto em relação a isso, que faz com que eu me comporte dessa ou daquela maneira. Isso é uma atitude. Esses 3 elementos compõem a atitude. Com isso em mente, eu gostaria de convidar você a observar comigo hoje à noite algumas atitudes de José que fizeram com que ele se tornasse um vencedor e prosperasse na terra das suas aflições.